Nós estamos na série Transformados pelo Evangelho e na semana passada Israel falou um pouco sobre o Evangelho para a desconstrução em cima dos textos do capítulo 3, os versículos de 1 a 11. Quando a gente pensa no Evangelho para a desconstrução, a gente pode pensar em alguns movimentos. O primeiro movimento, ele é claro e ele é lógico quando diz, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Há aqui algo que nós precisamos procurar, algo que nós precisamos fazer. Não é algo que simplesmente nós recebemos, porque a salvação, ela é muito barata se a gente pensar que a graça é somente um movimento de Deus para conosco, aonde não há responsabilidade nenhuma de nós para com Deus. Há responsabilidade. Nós temos sim que fazer coisas. Portanto, o texto de Paulo à igreja de Colossos era, escuta, procurem as coisas que são do alto. Deixem de lado essas coisas terrenas e vocês vão procurar as coisas que são do alto. Deixem de lado essas coisas do mundo e vocês vão procurar as coisas que são do alto. O segundo movimento que implica nesta questão de procurar as coisas do alto, começa uma desconstrução, algo que nós temos que extirpar, tirar, destruir da nossa vida. Ele diz, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. A salvação implica então no movimento meu, aonde eu tenho que fazer morrer a mim mesmo, toda a minha natureza humana, toda a minha natureza terrena, toda aquela disposição que eu tenho no coração por satisfazer a mim mesmo a qualquer custo. E eu passo então a viver por satisfazer a Deus a qualquer custo. Significa que salvação não é barata. Tem muita gente que diz, mas salvação é só você crer que Jesus Cristo morreu na cruz por você. Sem isso nós não seríamos salvos. Sem isso não haveria manifestação da graça. Sem isso não haveria esperança para nós. Entretanto, há um outro lado. Nós temos que tomar a nossa cruz, nós temos que seguir a Jesus, nós temos que negar a nós mesmos. Nós temos que trilhar por um caminho que é muito difícil. É um caminho da própria morte. Como o segundo movimento propõe, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. E depois ele ainda traz um conceito maior, mas agora abandonem todas estas coisas. O fazer morrer o que é natureza humana é a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Mas também há algo como as coisas do meu temperamento, a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, a linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já despiram-se do velho homem com as suas práticas. Significa que a gente tem que colocar uma roupa agora, diferente. E é interessante que vestir roupa é algo que nós somos craques. Tem um ou outro amigo aqui que eu olho e falo, cara, este cara não se preocupa de forma nenhuma com a roupa que veste. O Ricardo Alexandre é um. Eu não consigo olhar para o Ricardo Alexandre e falar, cara, você se preocupou em escolher essa camisa. Não tem como alguém se preocupar com essa camisa. Mas não, se você é mulher, você ainda gasta muito mais tempo. Eu conheço uma mulher, não vou falar qual, mas ela veste quase todas as roupas do armário antes de sair. É impressionante, tem a preocupação. E sempre pergunta, tá bom? Para o marido dela, né, que é um amigo meu que sempre compartilha isso comigo. Tá bom? E ele fala, sim, tá ótima, querida. Ela fala, então tá bom, vou trocar outra. É default, é padrão. Esse meu amigo, ultimamente, ele já tem perguntado, o que você quer que eu gostaria que eu respondesse a você agora? Está bom, troca para outra, deixa eu ver a próxima, vamos tentar achar um padrão bacana que satisfaça a você, porque a mim está satisfeito. Interessante que o movimento é, procurem as coisas do alto. Depois, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Morrer é tirar a vida, que isso não exista mais.
Terceiro, abandonem todas estas coisas. Há um processo de desconstrução. Nós temos que derrubar, desfazer, desestruturar, acabar com essas coisas todas. Mas o próprio texto também mostra uma outra característica, um evangelho para a construção. Nós não só nos destruímos, mas nós nos construímos. E o que é fato é o seguinte: o desconstruir tem que ser um processo rápido. A construção é um processo mais demorado. Quando a gente reformou isso aqui, essa parte dessas colunas para cá, que a gente teve que derrubar tudo, tirar os telhados e tudo mais, isso em 1 semana foi feito. O resto, os meses depois, foi só construindo, erguendo tudo isso, renovando tudo isso. Portanto, a gente tem que entender que a desconstrução tem que ser algo que a gente vai cair de cabeça e acabar com isso o mais rápido possível. Entretanto, vamos começar com um processo de construção que pode até ser um pouco mais lento, e será, porque aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Nós temos o prazo de até o dia de Cristo trabalhar esta construção. Mas vamos nos focar no texto. O texto no versículo 12 diz o seguinte: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. E sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus o Pai. O texto mostra alguns alicerces, na verdade 4 alicerces do evangelho para a construção. Se a desconstrução, demolir, é um processo rápido que tem que acabar na minha vida e eu não posso mais ser conhecido por aquilo que eu era antes, porque eu desconstruí tudo isso, a construção é um processo que vai levar a minha vida inteira, porque eu serei conhecido exatamente por aquilo que eu estou me construindo, ou aquilo que está sendo edificado dentro de mim mesmo, e não mais aquilo que eu era antes. O que eu era já não sou mais. Eu gosto muito do texto quando Paulo diz o seguinte: olha, aquele que rouba, não roube mais, antes pelo contrário, trabalhe com as próprias mãos para ter o que ajudar aquele que precisa quando vier uma provação, uma privação para este que precisa. Então você que fazia isso, não faça mais. Você não deve ser mais assim, pelo contrário, você tem que ser desta maneira, desta forma, com esta característica. Aquele que roubava, não roube mais, agora trabalhe com as próprias mãos. Não só para ter o que precisa, mas suprir aquele que não tem. Portanto, o trabalho é: eu era assim, agora eu não sou. Eu era cego, agora eu vejo. Eu era dessa forma, já não sou mais. A salvação, ela promove uma transformação. A salvação, ela me torna uma pessoa mais parecida com Jesus Cristo. E gente, ponha uma coisa na sua cabeça, por favor. A salvação, ela precisa ser caracterizada por frutos de transformação. Ela precisa. E eu tenho tido um medo muito grande, um temor diante de Deus, porque a maior parte do povo que tem frequentado a nossa igreja, quando vem conversar comigo, as características maiores são frutos ou fundamentos daqueles que ainda não foram salvos, porque continuam na mesma vida anterior, com as mesmas características de quando não eram salvos. E a salvação, ele traz uma vida nova, ele modifica aquilo que eu sou, ele me faz ser diferente. Portanto, nós precisamos olhar muito sério para dentro de nós mesmos e tentar entender se de fato Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida, ou simplesmente
nós estamos numa posição de religiosidade. E vou dizer uma coisa para você. Eu tenho um amigo, pastor, o pastor que eu mais admiro hoje, chama Ziel Machado. E ele sempre me disse o seguinte, que ele escolhia a equipe dele da seguinte forma, trazia para perto, treinava, passava uma semana, um mês, num período de treinamento, e aí depois ele botava para jogar vôlei. E quando ele estava numa partida de vôlei, ele via que o caráter daquela pessoa surgia no meio da partida. O cara brigava, roubava, queria cortar, não passava a bola, era um fominha desgraçado e uma série de outras coisas. Eu acho que essas eleições foi uma quadra de vôlei no meio do povo evangélico. Revelou o caráter de todo mundo. Foi uma baixaria, uma vergonha. Uma vergonha como o povo de Deus está dividido. Uma vergonha. Vergonha. Para mim, eu só fiquei pensando, dizendo, gente, a gente precisa de conversão e salvação no meio do povo evangélico. Ele não pode ser tão dividido como ele é. Não são ideologias que nos separam, promovem ódio, desespero e angústia. Não pode ser isso. Portanto, eu gostei muito deste texto, porque esse texto traz uma realidade para nós totalmente diferente. Escuta, nós éramos assim. Nós vivíamos brigados, nós promovíamos ira, discórdia, mas era essa confusão toda, era morte, cheiro de morte. Mas agora nós somos assado, nós somos cheiro de vida. A diferença entre um justo e um ímpio é quem está morto e é quem está vivo. Porque Efésios diz que Ele nos deu vida, nós estamos vivos. E quem está vivo promove vida, não promove morte. Porque é quem está morto que não tem capacidade de promover vida. Quem está morto só promove morte. Portanto, o texto mostra que nós temos que olhar para o Evangelho e saber que nós precisamos construir algo novo na nossa vida, algo fundamentado com a cara do Evangelho, que reflete Jesus Cristo. Portanto, o primeiro alicerce é a graça de Cristo. No texto do versos 12 a 14 diz, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se da profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O texto começa mostrando a graça de Deus como povo escolhido de Deus, sendo amado, e aí ele propõe algo que nós temos que construir, mas ele começa dizendo quem nós somos, ele começa apresentando a nossa filiação, o partido ao qual nós pertencemos. Ele diz, nós não somos do Bolsonaro, nem somos do Haddad, nós somos um povo escolhido de Deus, ponto. Um povo escolhido de Deus, um povo que Deus olhou e disse, este povo é meu, este povo é meu. E eu gosto muito mais do texto quando diz, vocês são dentre todas as nações, o meu povo escolhido, o meu tesouro pessoal, o meu tesouro pessoal. Significa que Deus olha para nós com um olhar diferente. Lembra quando você começou a se engraçar por aquela com quem você casou? Ou começou a namorar? O olhar que você dizia, essa é diferente. Essa eu, sei lá. Por ela meu coração bate mais forte. Era taquicardia, você não sabia. Mas batia. Por ela eu sinto uma borboleta no estômago. Luftal era melhor do que você está pagando agora. O fato é que a gente sentia algo diferente. Dentre todas, aquela é diferente. Eu acho interessante uma coisa.
A gente só se relaciona de forma natural, a gente só se relaciona porque a gente começou a amar. E por que a gente ama? Eu olho para alguém e digo, essa é diferente, eu quero. Porque brotou algo dentro do coração da gente, que me fez escolher a Dani e a qualquer outra pessoa na face da terra. Agora, o que é isso que botou? Eu cada vez mais tenho crido que é a prova da existência de Deus, porque Deus é amor. E Ele faz com que surja no meu coração algo por ela que não surge por nenhuma outra pessoa. E isso só pode ser de Deus, mostrando para qualquer ser humano na face da terra que Ele também tem isso por nós, por mim, por você e por qualquer outra pessoa. Portanto, é um povo escolhido de Deus, santo e amável. Povo escolhido. Presta atenção no movimento do texto. Primeiro, o movimento nos mostra que o que a graça fez por nós. Ele primeiro nos escolheu. Quem nos escolhe é Deus. Não podemos escolher Deus. Eu escolhi Deus. Isso não existe. Quem escolhe é Deus. Nós somos escolhidos por Deus. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nos nossos próprios pecados e delitos. E Deus nos escolheu enquanto nós estávamos mortos. E foi Ele quem nos escolheu, porque o morto não pode fazer nada. Não faz nada. Quando meu pai faleceu, eu e o Felipe, nós tivemos uma experiência interessante, que nós que tivemos que vestir o meu pai. E vestir um morto não tem graça para o morto, porque ele não tem opinião nenhuma, não faz nada, não resiste nada. Da forma como nós quiséssemos vesti-lo, nós o vestiríamos, porque ele não tem interação nenhuma, está simplesmente morto. Não tem escolha nenhuma. Ele não faz nada, está só ali o corpo dele. Interessante isso. Como é que ele pode escolher? Não podia mais. Fomos eu e o Felipe que escolhemos as coisas para ele. Da mesma forma, o que o texto está mostrando é que eu não escolhi, porque eu estava morto. Foi ele quem me escolheu. Foi ele quem veio ao meu encontro. Foi ele que chegou perto. Foi ele que pagou o preço. Foi ele que desceu dos céus e veio até nós. O movimento é dele. A graça de Deus nos escolheu. Ele nos escolheu. Portanto, a eleição de Deus não está fundamentada nos meus méritos, naquilo que fiz ou deixei de fazer. A graça de Deus está fundamentada no coração dele por ter me escolhido. Ele não depende de quem nós somos ou do que nós tenhamos feito. A eleição de Deus é em Cristo, nós somos eleitos em Cristo. A eleição de Deus, como não depende de nada do que eu fiz ou deixei de fazer, a eleição de Deus continua sendo eterna. Ele me escolheu por toda uma eternidade. A eleição de Deus é para a salvação, a eleição de Deus é para o serviço. Ele me salvou, mas me salvou com um propósito. Portanto, Ele me salvou. Ele me salvou, porque Ele me escolheu. A segunda característica do texto é que, portanto, como povo escolhido de Deus, Deus nos escolheu, mas também nos fez santo. Santo significa que nós fomos colocados à parte do mundo. Nós somos diferentes do mundo. Nós não temos mais, pertencemos ao mundo. É a oração de João 17. Senhor, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do maligno. Nós continuamos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Isso significa ser santo. Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos completamente a Deus. É como num casamento, uma mulher e um homem tornam-se exclusivos um ao outro. Na salvação, o cristão ele se torna sem dúvida nenhuma, algo de propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2,9 diz, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, ou seja, povo exclusivo de Deus, com um propósito, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus não só nos escolheu, como Ele também nos separou. Também Deus nos amou.
Por que é que Deus fez tudo isso? O que é que movimentou a graça de Deus? É o amor de Deus por mim e por você. Interessante é que Ele nos ama. Quando um descrente peca, ele é uma criatura quebrando as leis do Criador e do seu juiz. Mas quando um filho amado de Deus, alguém que é salvo, separado por Jesus Cristo, peca, ele é um filho quebrando o amoroso coração do Pai. Nós somos amados por Deus, seu amor se revela na criação, nós olhamos a criação e nós vemos o quanto Deus nos ama, o seu amor, ele é revelado na providência, no cuidado de Deus por mim, mas o seu amor também é revelado na redenção, o amor de Deus que me amou sendo eu ainda pecador, e ele se deu por mim quando eu ainda estava nesta condição. Mas a graça de Deus, ela também nos perdoa. Ela também traz para nós a isenção de culpa e condenação por causa do nosso pecado. Se não há nada que eu possa fazer para obter o perdão de Deus, afinal eu estava morto em meus pecados e transgressões, como é que eu e você podemos ter os nossos pecados perdoados? Somente por causa do sacrifício de Cristo na cruz. Somente por isso. E o sacrifício de Cristo na cruz trouxe para mim e para você o perdão de Deus. Aquela condenação que existia, que era algo que nós carregávamos, foi por Cristo Jesus perdoada de uma vez por todas. Nós fomos perdoados. E como perdoados nós fomos, nós podemos entrar na presença do Pai, trazendo a mim e a você cada vez mais uma novidade de vida. Por isso, que quando nós olhamos para o texto, nós vemos, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se, coloquem uma nova roupa, tragam para si uma nova vestimenta, a vestimenta da compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão, da paciência, do apoio ou suporte, do perdão e do amor. Essa tem que ser a marca de todos vocês, essa tem que ser a característica de todos vocês, essa tem que ser a maneira como vocês serão conhecidos, essa tem que ser a roupa que vocês vestem. Vocês têm que tirar tudo aquilo que vocês carregavam antes, a ira, as discórdias, as divisões, a imoralidade sexual. Tirem tudo isto e vistam algo novo, vistam a compaixão. E compaixão não é ter dó apenas, mas é saber que algo precisa ser feito diante da miséria, do sofrimento, da condição do próximo. Eu preciso fazer algo pelo próximo. A bondade, a humildade é não me considerar mais do que o outro, nem me considerar mais do que eu que realmente sou. Romanos 12:3. A mansidão, ter longo ânimo, demorado para me irar, demorado para perder a estribeira, para perder a calma. Por isso eu sou paciente, eu dou o apoio, o suporte. Eu promovo o perdão, eu demonstro o amor. Esta é a minha roupa, é desta forma que eu sou conhecido, porque a graça me alcançou. E porque a graça me alcançou, eu sou diferente. Eu fiz morrer, eu me despi, mas também fiz brotar. Eu me vesti. E presta atenção, muitas vezes a gente delega a Deus essa tarefa, mas Ele está dizendo que a tarefa é nossa. Revistam-se, revistam-se. Vocês têm que vestir isso. É fruto do Espírito, mas é um movimento nosso, aonde nós vamos nos esforçar para fazer morrer, para surgir algo que venha de Deus. Segundo alicerce, é o alicerce da paz de Cristo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. A paz de Cristo. Uma das matérias que eu li na UOL, uma semana antes, ou na semana que antecedeu as eleições, era uma matéria séria, não era brincadeira. Como restaurar os relacionamentos que foram quebrados na sua família por causa das eleições.
como restaurar os relacionamentos que foram quebrados na sua família por causa das eleições. E no meio evangélico teve um monte disso. Como restaurar? E aqui Paulo dá um alerta para a conduta, e não somente para o caráter. A paz de Cristo seja juiz em seu coração. Como podemos saber se o que estamos fazendo é certo? Quando a paz de Cristo, ela rege, administra, ela define o que é que o meu coração está passando. Semana passada o juiz determinou que eu ficasse sem carta. 2 anos sem carta. Na terça-feira à noite, quando eu li, eu fiquei indignado. Teve uma pessoa que mora comigo que me ligou e disse: você está chateado? Eu disse: não. Essa pergunta jamais poderia ser feita. É óbvio que eu estava indignado. Foi algo injusto. Eu não recebi essa notificação. Como é que eu poderia transferir a multa? Vocês estão me condenando por algo que não fui eu que fiz. 2 anos. 2 anos. Isso é injusto. É injusto. E foi o juiz que definiu isso. Ele disse se eu deveria ou não continuar dirigindo. Juiz é quem avalia se o que eu fiz foi certo ou não. Em cima dessa avaliação, ele define se eu estou livre ou não. Que seja a paz de Cristo. Que seja a paz de Cristo o juiz em seu coração. É a paz de Cristo que vai definir se você está certo ou não. E é ela, fundamentado na decisão dela, que você vai se sentir livre ou não. Eu não estou livre para dirigir. Eu não posso dirigir. Esse é o preço do que o juiz definiu. Pois bem, a paz de Cristo é que vai me deixar livre ou não. A falta de paz, ela me acorrenta àquela situação. Ela me acorrenta a uma pessoa. A presença da paz, ela me liberta da situação. Ela me liberta da pessoa. Quando temos a paz de Cristo, temos paz uns com os outros. E presta mais uma vez atenção. Como é que nós sabemos se o Evangelho de fato é quem tem nos construído? A graça de Deus, mas a paz de Deus. Significa que a paz de Deus vai ser a marca dos meus relacionamentos. Pega os últimos posts teus da internet. Você promoveu muito mais paz ou divisão? Você se agregou muito mais às outras pessoas ou divisão? Você acha que de fato Jesus Cristo ia ficar levantando coisas contra Haddad e Bolsonaro nas redes sociais? Essa seria a postura de Cristo. Porque eu estou indignado com isso, como as pessoas entendem que a salvação vem de um ou de outro. Caramba, que raio de crentes nós somos. Sabe o que eu penso? Eu penso em Abacuque. Quando Abacuque entendeu que Nabucodonosor ia se levantar contra Israel, ele falou assim: cara, eu vou orar a Deus. Onde já se viu isso? O cara é demoníaco. O cara é satanista. O cara não vem de Deus, o cara só pensa nele, não pensa nos pobres, o cara só, sabe, o cara é a favor da força armada, ele está destruindo todo mundo. Senhor, o Senhor precisa abrir os olhos, o Senhor precisa acabar com esse cara, isso não vem do Senhor. Qual foi a resposta de Deus para Abacuque? De fato, eu estou trazendo o meu servo Nabucodonosor, o meu servo Nabucodonosor. Cara, Deus, o que é que o Senhor está fazendo? O que eu estou fazendo? Pois bem, então anota em letras bem grandes para que aquele que passe correndo entenda o que eu estou fazendo. O que eu estou fazendo é que o meu justo viverá pela sua fé. E acabou. Significa que não interessa quem está governando, não interessa quem está aí, você é justo e você vai viver pela sua fé. Você vai se posicionar como um cristão, e um cristão que vive o reino, sempre o reino de Deus, é maior que o reino de qualquer um, de Haddad ou de Bolsonaro. Portanto, você deveria falar do reino e não dos reinos.
Na verdade, se foque no rei do reino. E comece a falar a respeito dele. E promova a paz dele. E traga a justiça que é dele. Mas não promova essa baixaria que existiu no movimento evangélico cristão. Que, na minha opinião, o único que se posicionou certo e sério foi um pastor chamado Ziel Machado, que disse: eu tenho algumas coisas pelas quais eu vou escolher esta, mas eu não digo se foi A ou se foi B, porque não é minha função dizer se foi A ou foi por B, mas sim o que me fundamentou. Ótimo, sério. E estou orando pela nação, por aquele que vai assumir, e vou me posicionar, promovendo a paz entre todo mundo, porque bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, mas bem-aventurado é aquele que também é pacificador, e não que torna tumulto, porque a paz de Cristo tem que ser a nossa marca. Há como buscar a justiça, promover a justiça, promovendo a paz de Cristo, a paz que vem do Cristo. Portanto, o alicerce, sem dúvida nenhuma, é o alicerce da paz. Terceira marca, ou terceiro pilar, é a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita em nós, o próprio Cristo habita em nós. O problema é que hoje sabemos pouco da palavra. Ela não é mais quem nos regulamenta. E tem uma coisa que eu acho bastante interessante. No texto anterior, que o Israel pregou semana passada, ele traz um contexto bem interessante. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância. Ele apresenta a ganância como sendo uma idolatria. O que é idolatria? Para a gente entender idolatria, a gente tem que lembrar sempre dos 10 mandamentos, onde nos 3 primeiros Deus se fundamenta como sendo Ele o único Deus. E o único Deus a quem nós vamos de fato cultuar, adorar e seguir. Que não há outro Deus, não há outra proposta, não há outra alguém que nós deveremos render a adoração que não seja este Deus. Ele diz: então este Deus é tudo o que vocês precisam, ponto. Se Ele é tudo o que vocês precisam, é Ele que vai regulamentar toda a sua vida. É Ele que vai dizer o que você deve ou que não deve fazer, e é Ele que vai trazer para você o que você precisa e o que você não precisa. Portanto, Ele é o Deus. O fato é que quando Ele é o Deus, nós terminamos como o 10º mandamento. Nós não cobiçamos, temos a ganância de coisa alguma. Por quê? Porque já que Deus é tudo o que eu preciso, eu não preciso de mais nada além do que tenho, porque Ele já me deu tudo o que eu preciso, porque Ele é tudo o que eu preciso. Eu não cobiço nada, eu estou satisfeito. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O resultado de tudo isso é que o meu cálice transborda. O que é que eu preciso quando o cálice transborda? Nada, está cheio. Eu estou satisfeito com a vida. Eu estou satisfeito. O que é idolatria? A idolatria é quando eu tiro este Deus do lugar que Ele deveria e coloco qualquer outra coisa, e esta outra coisa se torna a regulamentadora da minha vida. É Ele que vai fazer com que eu esteja satisfeito ou não, com que o meu cálice transborda ou não. Por isso que nos tempos primitivos aqui da Bíblia, nós vemos eles forjando imagens e fazendo destas imagens
o seu Deus, e estes deuses é que abençoariam ou não, tornando-os prósperos ou não. Tinha a deusa da fertilidade pessoal e da agricultura e da pecuária, a Deus da chuva, o Deus trovão, o Deus da guerra. Significava que a gente cultuava este Deus, e este Deus é que regulamentava a vitória, a chuva, a bênção e uma série de outras coisas. Portanto, eu trocava aquele Deus por algo que seria aquele que vai me regulamentar. Romanos 1 é muito claro nisso. Eles trocaram a verdade pela mentira e criaram para si imagens de répteis, de peixes, de pássaros e do ser humano. Isso aqui passou a me regulamentar. Quais são os reguladores de hoje em dia? Um monte de coisa. Inclusive a ideologia política, aonde eu me defino como se não for a esquerda que regimenta a nação está perdida. Se não for a direita que regimenta a nação está perdida, porque a direita ou a esquerda que vai trazer o benefício para onde vai me deixar com o cálice repleto, cheio, aonde eu não preciso coisa alguma. Ridículo. Por quê? Porque é Deus quem me enche de tudo. Não é uma ideologia política. Uma ideologia política não deixa de ser idolatria. Da mesma forma, como acreditar que o dinheiro é que vai me dar tudo o que eu preciso, isso também é idolatria. Como um relacionamento vai me dar tudo o que eu preciso, isso também é idolatria. Como acreditar que qualquer outra pessoa vai me dar, qualquer outro ser, qualquer outra imagem, de pessoa viva ou morta, vai ser aquele que regulamenta a minha vida, isso é ridículo. Mas quando você entende que a palavra de Cristo é que tem que habitar ricamente em mim, eu começo a viver de forma diferente. Eu já não estou mais vivendo na certeza de que se um ou outro governarem, eu vou ter uma vida próspera e longa. Eu vou viver na certeza de que aquele Deus que habita ricamente em mim, porque a sua palavra diz o que eu tenho que ser, promete o que eu vou ter, isso para mim é suficiente. E mesmo tendo diferenças de ideologia, eu consigo manter a paz de Deus entre todos e tudo, porque quem me regimenta, regulamenta, é o próprio Deus e não a ideologia. E a ideologia é maior. Mas Deus é muito maior. Portanto, que a palavra de Deus habite ricamente. O que é que Deus diz num tempo de crise como essa? Que Ele continua sendo a nossa esperança. O que é que Deus diz num tempo de crise como esse que nós estamos vivendo? Que nenhuma autoridade é posta por lá sem a permissão dEle. Portanto, quem está lá, está, porque Deus assim escolheu. O que é que a Bíblia diz? Que eu tenho que orar por esses caras. Você vai ter que orar muito pelo Lula, como você vai ter que orar muito pelo Bolsonaro. Muito. E ainda digo mais. O que Timóteo diz é que se eu quero ter uma vida tranquila e sossegada, que eu faça sempre orações. Então eu tenho que orar. O que é que a Bíblia diz? Que isso habite ricamente. E viver a Bíblia, eu promovo a paz. Viver a Bíblia, eu promovo a graça. Viver a Bíblia, eu tiro o tumulto e eu trago esperança. Sabe por quê, gente? Ainda mais num país como o nosso. Se nós estamos vivendo o caos, a maior oportunidade que como cristãos nós tínhamos e perdemos, foi trazer a esperança do Evangelho
Porque o Evangelho foi escrito para o caos. Em vez de nós nos focarmos no Evangelho, nós nos focamos em ideologias humanas. Perdemos a oportunidade. Demos tiros no pé. Saímos falando maus uns com os outros. Tudo o que o texto diz que a gente tem que desconstruir, a gente construiu. E tudo o que o texto disse que a gente tinha que construir, a gente desconstruiu. Fomos péssimos nessa história. Estava na hora da gente se erguer agora, dizendo, errei. Como igreja, errei. Vamos para frente agora, habitando ricamente a palavra de Cristo. Ricamente a palavra de Cristo. E por fim, o texto mostra que ela tem que habitar, mas ele traz um quarto pilar, o nome de Cristo. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. O problema é que quando a gente não vive esses 3 alicerces, quem sai mal na fita é o próprio Jesus Cristo. O nome dele. Mas como o nome dele é preservado por ele mesmo, pela graça de Deus, tem se valido por toda a eternidade. Mas como cristãos, nós temos que entender que tudo o que fizermos, sejam em palavra ou em ação, nós temos que fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus e Pai. Nesses últimos movimentos, se teve um nome que foi manchado, foi o nome de Cristo. Nesses últimos movimentos, se teve alguém que saiu perdendo, foi o próprio Jesus Cristo. Alguns, olhando para o Bolsonaro e a proposta cristã que ele se diz apresentar, dizendo que era mentira, fado, engodo, que seja. Paulo, quando vivia isso, disse, não me importa porque eles estão pregando, seja por porfia ou por vanglória, o importante é que Jesus Cristo está pregando. Então vamos continuar ouvindo o que está sendo dito a respeito de Jesus Cristo. Quando os outros diziam a respeito de um sujeito que também se apresentou como cristão nos últimos tempos, e dizia, isso é demagogia, não me importa porque eles estão pregando. Vamos sustentar o que Cristo vale a pena. E vamos apresentar o que Cristo é de fato, a graça, a paz, a palavra, o nome. Porque nossas palavras e ações, elas devem ser feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Tudo o que fizerem, sejam em palavra ou ação, seja aquilo que você diz ou aquilo que você faz, deve ser feito sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Sempre em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que há uma identificação, nós pertencemos a Cristo. Nós não estamos falando porque eu estou falando em meu nome. Não, eu estou falando porque eu pertenço a Cristo. Nós estamos falando na autoridade dEle. Quando eu digo que sou cristão e me apresento como cristão, eu estou falando na autoridade dEle. E eu estou o representando. Não é só me identificando, não é só na autoridade, mas eu estou aqui o representando. Lembro que meu pai contava uma história que tinha um sujeito que estava servindo no CPOR com ele, e um sargento começou a dar determinadas tarefas que eles tinham que fazer. E tinha uma tarefa lá que eles tinham que marchar não sei quantos quilômetros debaixo do sol, carregando a arma, o fuzil e assim por diante. E disse que o sujeito virou pro sargento, um dos soldados virou para o sargento e disse, eu não vou fazer não. E o sargento falou, como você não vai fazer? Estou dando ordem, você tem que fazer. Ele falou, não vou fazer não. Mas eu sou autoridade aqui. Você é só um soldado. Eu sou sargento. Eu sou autoridade. Estou mandando você fazer. Ele falou, não vou fazer não. Mas que raio está passando na sua cabeça? Eu estou mandando você fazer. Ele disse, eu não vou fazer não. Ele falou assim, mas você não tem medo?
das tuas consequências, das consequências dos teus atos? Eu falei, eu não tenho não. Eu falei, mas por que você não tem medo? Assim, era Recife, né? Porque painho é coronel. Tenho medo não. Diz que meu sobrinho estava tocando a muvuca na igreja um dia desse, e alguém virou para ele e falou assim, escuta, você não pode fazer isso. Ele falou, eu posso. Você não pode. Ele falou assim, eu posso. Mas por que você pode? Meu tio é o pastor da igreja. Em nome de quem nós damos a carteirada? Só que não é uma carteirada qualquer. É o nome de Cristo. É o nome de Cristo. Tem uma identificação. Tem uma autoridade. E tem uma representação. O que eu estou fazendo, seja em palavras ou ações, deve ser muito bem pensado, avaliado, à luz das Escrituras, à luz da paz, à luz da graça, porque eu não estou fazendo em meu nome, eu não estou pedindo para que eu seja exaltado, eu estou fazendo em nome de Cristo. Portanto, eu deveria sempre perguntar, Cristo, o Senhor me autoriza isso? Eu vou promover a paz, eu vou promover a graça. Eu estou norteado pela Tua palavra, porque o que eu estou fazendo, eu faço em nome de Cristo. É em Teu nome que eu estou fazendo. Portanto, o texto nos desafia, como povo escolhidos de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Revistam-se. É você quem tem que se vestir. É você que tem que trazer isso para você. É você quem tem que promover essas coisas todas. Como povo cristão que nós somos, nós temos que deixar de falar como menino, de pensar como menino, de raciocinar como menino, seguindo o caminho do amor, nos tornarmos gente grandes, maduras, muito mais preocupados em representar a Cristo do que as nossas ideologias e pensamentos, promovendo discórdias, dissensões, facções, mas promovendo o amor que vem do Pai, que promove unidade, que traz a paz, porque é fundamentado na palavra, porque é representado pelo próprio Pai. Que Deus nos torne maduros para as próximas crises e intempéries que, como nação, nós vamos enfrentar, e que eu e você possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Pai.